Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Renan, falo de investimentos e nesse vídeo eu vou te falar sobre fundos imobiliários que me geram renda passiva todos os meses e como você pode fazer isso também. Então vamos lá, aqui eu criei um mapa mental para ficar um pouco mais fácil de entender e organizar aqui as ideias. E começando pelo nome, né? Fundos de investimento imobiliário, a gente costuma chamar de fundo imobiliário simplesmente, ou mesmo até como FIIs. Tá? Então eu separei aqui como são, o que são na verdade, tipos de fundos imobiliários, rendimento e um segredo que ninguém te conta, mas eu vou te falar nesse vídeo. Então vamos lá, o que são? Sobre o objetivo dos fundos, né? Então é investir em ativos do ramo imobiliário, são imóveis, terrenos, CRIs, LCIs. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Sobre a estrutura, então pensa como um condomínio de investidores, né? Um grupo ali de investidores. Cada investidor compra cota dos fundos ali, existem vários fundos, e essas cotas elas são compradas pela B3, né? Na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e aí você precisa ter uma corretora para poder comprar as cotas desses fundos, tá? E aqui tem também, né, na estrutura ali dos fundos imobiliários, tem o administrador e o gestor, né, que vai decidir o que vai fazer com o fundo, no que vai investir, o que vai comprar. Então, essa é basicamente a estrutura de como funciona, bem basicamente, tá? Um fundo imobiliário. E aqui existem algumas regras de distribuição. Eu coloquei aqui que 95% é a distribuição mínima semestralmente para cada fundo imobiliário pagar ali os dividendos, né, que a gente chama de dividendos, que é esse valor que você recebe todos os meses na sua conta da corretora. Não é obrigatório mensalmente, mas geralmente os fundos eles fazem isso, eles distribuem mensalmente, a grande maioria deles, tá? Beleza, então falando sobre tipos de fundos imobiliários, a gente tem alguns tipos aqui. Eu vou começar falando dos fundos de tijolo, a gente chama assim porque são fundos que investem em imóveis físicos, por isso de tijolo, e eles fazem renda com aluguel. Então esses aqui são os tipos, né, os segmentos, na verdade, desses imóveis físicos. Começando aqui com shopping, a gente tem esses fundos imobiliários que recebem aluguel de shoppings, né? Então imagina que tem uma loja X no shopping, essa loja paga aluguel para o fundo imobiliário, que é dono desse shopping, e você recebe parte da renda, né? Você recebe parte desse aluguel dessa loja. Então é basicamente assim que funciona para shopping e para os outros segmentos que eu vou falar mais para frente. Então aqui, por exemplo, de shopping, eu coloquei esse fundo imobiliário que é o PMLL11. Eu vou colocar aqui um vídeo aqui em cima em algum lugar da tela, o vídeo sobre a minha carteira de investimentos. Então lá eu falo de todos os ativos que eu tenho até o momento, seja de fundos imobiliários, ações e ETFs que eu também tenho. Mas lá você vai ver que eu tenho o PMLL11, quanto eu investi, enfim, quanto eu recebi de renda passiva nesse mês de fevereiro, que foi o primeiro que eu recebi. Então vamos lá. Passando para o próximo, galpões logísticos. Ele basicamente, os fundos que têm galpões logísticos também recebem aluguéis de empresas que armazenam ali os estoques de produtos, basicamente isso. E esse aluguel, você também recebe parte disso todos os meses. Aqui eu coloco como exemplo um fundo imobiliário que eu tenho, né, que é desse segmento, que é o HGLG11, e também está na minha carteira. Você pode dar uma olhada no vídeo que eu coloquei aí em cima. Renda urbana, esse é um outro tipo de segmento, que são fundos imobiliários que alugam também imóveis físicos para lojas de rua, basicamente. Então, seja um mercado, um Carrefour, seja uma outra loja de varejo de roupa, por exemplo. Existem até farmácia também, enfim, tem várias lojas de rua, né, que pagam aluguel para esses fundos imobiliários também. E aqui eu vou te colocar um exemplo, né, eu vou te mostrar um exemplo que eu tenho na minha carteira, que é o ALZR11, que na verdade ele é um fundo híbrido, tá no lugar errado. Ele era para estar aqui em híbrido, tá? Mas ele também tem boa parte em renda urbana. E aqui por último são lajes corporativas, são empresas, né, que alugam ali prédios e andares ali de escritórios e pagam aluguel para os fundos imobiliários e você também recebe parte desse aluguel. Eu não tenho no momento nenhum fundo imobiliário
atrelado, né, nesse segmento de laje corporativa, mas eu vou seguir para o próximo aqui. Então a gente tem um outro tipo de fundo imobiliário, que são os fundos de papel. Eles basicamente investem em renda física e recebem juros por esses empréstimos, né? Então eles emprestam dinheiro para construção, para compra de imóveis imóveis, né? E esses juros que ele recebe desses empréstimos, você também recebe parte disso. E aqui eu coloco os indexadores dessas dívidas, né, desses empréstimos. Então, alguns deles são atrelados ao IPCA, que é a inflação, e outros são atrelados ao CDI, que é basicamente a taxa de juros, né? Fica um pouquinho abaixo ali da taxa de juros do Brasil, que é a Selic. E aqui eu coloco também um exemplo que eu tenho na carteira, que é esse fundo KNSC11. Na verdade, ele tem até os dois, né? Ele é indexado aos dois indexadores aqui, tanto o IPCA como o CDI. É quase 50-50, eu acho que é 60% atrelado ao IPCA e 40% atrelado ao CDI, mas tem fundos que é só atrelado ao IPCA e outros só atrelados ao CDI. Eu escolhi esse fundo justamente porque ele tem um pouco dos dois e eu consigo ter essa diversificação dessas taxas, né, desses indexadores. O próximo fundo imobiliário, né, o próximo tipo de fundo imobiliário são os fundos de desenvolvimento, que eles basicamente investem na construção. Então, até voltando aqui em cima, eles compram terrenos e eles focam na obra, né, construir ali os fundos e depois eles vendem e eles ganham, eles lucram com isso, né, com a construção e depois a venda. Eu não tenho também nenhum tipo de fundo de desenvolvimento na minha carteira hoje, eles são um pouco mais arriscados. Então, como essa minha carteira pública, eu tenho investimentos um pouco mais conservadores, eu quero ter algo mais diversificado, um pouco mais conservador. Eu não coloquei esse tipo de fundo imobiliário na carteira, mas você pode também, se você quiser ter uma pimentinha aí na carteira, né, algo um pouco mais arriscado, porque eles dão um pouco mais eles pagam um pouco mais de dividendos também, que eu vou explicar na parte de rendimentos ali. Passando para outro tipo de fundo, são os híbridos. Então eles são uma mistura de todos esses. Ele pode ter imóveis físicos, como galpões logísticos e lajes corporativas, pode ter investimentos ali também em renda fixa, né, que faz esses empréstimos ali, pode ter um pouquinho de desenvolvimento, enfim, é uma mistura de um pouco de tudo, e cada fundo vai ter sua parcela ali em cada coisa, e aí você precisa entender no que ele investe. E aqui, por último, tem fundo de fundos, que são fundos imobiliários, que ele basicamente compra todos não, né, ele seleciona ali alguns fundos de cada segmento para poder comprar. Então, por exemplo, tem um fundo que ele compra alguns outros fundos de shoppings ou de galpões logísticos. Então, ele faz toda essa gestão e ele vai escolhendo ali de tempo em tempo o que ele compra, o que ele vende, os dividendos, né, que ele recebe desses outros fundos, ele repassa para você. Então, se você não sabe no que investir, de repente esses fundos de fundos eles possam ser uma opção para você que tem um pouco de tudo. Então você comprando ele, você já está bem diversificado. Só que ele tem geralmente uma taxa de gestão ali, taxas embutidas no fundo um pouco maior, porque é uma outra pessoa, né, um outro profissional que está fazendo essa gestão, enquanto você mesmo poderia escolher e comprar cada um desses, que é o que eu faço, tá? E por último, aqui falando sobre rendimento, tem duas formas de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. A primeira e a principal são os dividendos. Então você consegue ganhar aí mensalmente em torno de 0,6% a 1% por mês. Tá? Aqui, falando sobre pessoas físicas, é isento até 20 mil por mês para pessoas físicas. Então se você ganha, na verdade, até 19.999, você não paga imposto sobre os seus dividendos. Se você ganha de 20 mil para mais, você paga um imposto sobre esses dividendos, tá? E aqui eu coloquei até como exemplo, se você, por exemplo, investe 10 mil em fundos imobiliários, você vai receber ali em torno de R$50 e R$100 por mês, todos os meses, tá? Isso que é o legal, não é só um mês, você investe e se você não ficar reinvestindo, você vai receber basicamente esse valor para os próximos anos, quase que
infinito, né, para sempre, mas o legal é você pegar esse rendimento e investir, e nisso vai aumentando o seu aporte, vai aumentando o seu rendimento e vai gerando uma bola de neve ali que seu patrimônio vai crescer muito mais rápido. E é isso que eu faço. Eu não gasto com nada os meus investimentos, eu sempre pego os meus dividendos, né? Eu sempre pego e reinvisto e eu sempre vou fazendo girar, né, esse dinheiro. E aqui eu até coloco que nesse mês de fevereiro, que é o meu primeiro mês, vou até mostrar aqui, eu tenho R$ 838,77 investidos em fundos imobiliários. E no meu primeiro mês investindo, eu comecei a investir em janeiro e já logo em fevereiro eu recebi esses dividendos aqui, R$ 7,27. Então isso dá aproximadamente 0,87% por mês, tá? Agora, a segunda forma de como ganhar dinheiro com fundos imobiliários é o ganho de capital. Então você pode comprar, depois de um tempo ali, 6 meses, eles variam de preço assim muito mais devagar do que ações, por exemplo. São muito menos voláteis. Então, vamos supor que daqui um mês, né, você comprou e um mês não, desculpa, daqui um ano, ele subiu de R$10 para R$12, e aí esse lucro você pode vender e receber esse lucro. Só que em fundos imobiliários você paga 20% de imposto sobre o lucro. Então aqui eu coloco um exemplo. Vamos supor que você investiu R$10 mil, depois de certo tempo ali, 1 ano, 2 anos, ele subiu o preço, né, das cotas ali dos fundos, eles variaram de 10 mil para 12 mil reais, sem considerar aqui os dividendos, tá? Os dividendos mensais que você recebe não entra aqui, não tem nada a ver. Então é o preço da cota que variou desses fundos. Então, se ele subiu de 10 mil para 12 mil reais, você teve aí 2 mil de lucro. E desses 2 mil você paga 20%, que corresponde aí a R$400 de imposto, tá? Sobre esses 2 mil. Então é isso, sobre fundos imobiliários. É lógico que tem muito mais detalhes para entender, para aprender sobre isso, mas aqui você já consegue ter uma boa noção do que é, tá? E eu vou te deixar um vídeo também aqui em cima do que fazer antes de começar a investir. São 2 passos simples, mas muito importantes para você começar a investir antes de começar a pensar em ações, fundos imobiliários e qualquer outro investimento, tá? Então eu vou te falar aqui o segredo, que basicamente é estudar, tá? Estude sobre o mundo das finanças, o que está saindo de notícia, entende no que você está investindo. Isso é muito importante para você acompanhar ali a sua carteira, entender a movimentação de preço, o que está acontecendo, tá? E eu vou te deixar uma dica aqui também, que é se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo aí também, ativa o sininho, isso mostra pro YouTube que esse vídeo é bom. E realmente, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, se você entendeu como funciona algum detalhe a mais aqui, se você já conhecia fundo imobiliário ou não, se inscreve no canal e eu vou postar muito mais conteúdo sobre isso nas próximas semanas. Então já garante aqui que você vai receber esses vídeos e me acompanhar aqui, tá? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!